Bom dia, meus amados! Aqui quem está falando é o Matheus e eu tenho a alegria de começar com você hoje a quinta sessão desse conglomerado, desse compêndio de canções que recebe o nome de Salmos. E hoje nós vamos ler o Salmo 107 e o Salmo 108. Antes de começar o Salmo 107 e o 108, para que você entenda a construção tanto de um quanto de outro, eu quero começar cada um deles usando um versículo do Novo Testamento para que você entenda a ideia por detrás dessas canções. Para o Salmo 107, eu quero usar o Filipenses capítulo 4, verso 8. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Por que eu li esse versículo? Depois eu vou ler outro para o Salmo 108. Porque é justamente isso que a canção do Salmo 107 está fazendo. Está pensando nas coisas que Deus fez. Ele começa dizendo, engrandeça ao Eterno. Lembra que eu estou lendo na versão parafraseada a mensagem, sempre quando eu faço a minha exposição, eu gosto de ler essa versão. Ele começa no Salmo 107 dizendo, engrandeça ao Eterno, ele é tão bom, o seu amor nunca termina. E ele começa a falar sobre o que tinha acontecido com eles. No 2 no 3 ele vai dizer, vocês, libertos pelo Eterno, digam ao mundo, conte como ele os libertou da opressão. E depois os ajuntou de todos os lugares, dos quatro ventos, dos sete mares. E aí ele começa a fazer um paralelo sobre o que Deus fez, ou pelo que eles passaram, e qual foi o livramento que Deus deu. No verso 4 ele vai dizer, alguns de vocês peregrinaram anos no deserto, procurando, mas não encontraram um lugar bom para viver. Entre os 5 e 8 ele vai falar sobre coisas relacionadas à opressão, à luta, à dificuldade no deserto. Mas aí no 9 ele diz, ele derramou filetes de água pelas gargantas secas, o sedento e o faminto conseguiram muita comida. Então aqui nessa porção entre o 4 e o 9, ele está dizendo sobre a circunstância exaustiva de fome, de sede que eles passaram no deserto. Quando vai para o verso 10, ele muda a circunstância. Olha como ele começa a mostrar como eles passaram por diversas dificuldades e em todas elas Deus trouxe livramento. No verso 10 ele diz, alguns de vocês foram trancados numa cela escura, cruelmente confinados atrás das grades. Aí no verso 16 ele diz, ele despedaçou as portas pesadas da prisão, quebrou as barras de ferro como a palitos de fósforos. Olha o que ele está dizendo. No deserto, verso 4, ele trouxe água para vocês. Ele conta as dificuldades do deserto. Verso 10, vocês foram presos. E aí ele fala sobre as dificuldades da prisão, vai falar sobre dura sentença, coração triste, alma à vista, ninguém aparentemente pronto para ajudar. Fala de cela escura, fala de grades, fala de prisões, e aí ele vem dizendo, mas Deus despedaçou todas essas coisas. No verso 17, ele muda a circunstância, ele vai dizer, alguns de vocês ficaram doentes porque viviam numa vida torta, o corpo sentindo os efeitos do pecado. Ele começa a dizer sobre as circunstâncias que as pessoas sentiram na pele. Mas aí no verso 20 ele diz, e ele proferiu a palavra que os curou, que os afastou da beira do abismo. Lá no verso 22 ele diz, ofereçam sacrifícios de ação de graças, contem ao mundo o que ele fez em alta voz. Lembra que nós lemos lá no início aquele versículo de Filipenses que ele diz, se tem algo que é bom, pense nessas coisas, ocupe sua cabeça com as coisas boas. Aqui o salmista está fazendo um exercício de se lembrar das dificuldades, mas colocando como principal memória, principal lembrança, não a aflição, mas o socorro, não a prisão, mas a libertação, não o deserto, mas o alívio da sede, não a doença, mas a cura. E aí no verso 23 de novo, ele vai dizer, alguns de vocês arparam em grandes navios, lançaram-se ao mar para negociar em portos diferentes. No verso 26, ele faz o poeta, né, o salmista poeta, ele faz uma analogia com as ondas, ele diz, vocês quase tocavam o céu e depois quase chegavam ao fundo, o coração estalando na garganta. O salmista está dizendo assim, as ondas do mar, elas levavam vocês ora para cima, ora para baixo, a vida de vocês ficaram instáveis enquanto estavam no mar. Mas aí no verso 30 ele diz, vocês enxutaram quando a tempestade, enxutaram, ou seja, ficaram secos quando a tempestade desapareceu e ele os conduziu salvo de volta ao porto. Ele está dizendo, vocês passaram por prisão, vocês passaram por deserto, vocês passaram por doença, vocês foram lançados para longe da terra, no mar, lugar de instabilidade, mas ele trouxe vocês de novo, são salvos até o porto. E ele vai dizendo, portanto, agradeçam ao Eterno por seu maravilhoso amor, por sua misericórdia milagrosa.
para com os filhos que ama. Cantem louvores bem alto. Eu estou lendo versos 31 e 32. Cantem louvores bem alto quando o povo se ajuntar. Louvem-no quando os líderes se encontrarem. Aí no verso 33, de novo, ele vai falar sobre... Ele vai trazer mais uma analogia de dificuldade. Ele fala assim: o Eterno transformou os rios em terras improdutivas, fontes de água em barro ressecado pelo sol. Deliciosos pomares se transformaram em superfícies alcalinas por causa da maldade do povo que vivia ali. Depois ele transformou terras improdutivas em lagoas em terrenos áridos. Trouxe os famintos e estabeleceu ali. E aí ele vai dizendo sobre toda a dificuldade que eles viveram por conta do pecado. Mas no verso 42 ele vai dizer: os bons vêm tudo isso, desculpa, os bons veem tudo isso e ficam felizes. Os maus ficam mudos, paralisados no caminho. Se você for realmente sábio, pensará nisso outra vez. Esta é a hora de apreciar o profundo amor do Eterno. Eu fiz esse paralelo com Filipenses 4:8, porque é o conselho do apóstolo Paulo fazer menção, lembrar das coisas boas, ocupar a mente com as coisas boas, e é justamente isso que o salmista no Salmo 107 está fazendo. Ele não está fazendo vista grossa para os males ou os pecados da nação, nem tampouco ignorando o fato da ira de Deus ter se manifesto sobre o povo rebelde, mas ele termina lembrando que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Deus salvou eles de todas as circunstâncias difíceis que eles passaram. Quando nós entramos no Salmo 108, que é uma oração de Davi, e essa oração ela já é feita em outros salmos, você vai ver aqui porções do Salmo 60, porções do Salmo 57, mas eu também quero fazer a mesma analogia com você, mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou ler primeiro o Salmo 108, depois eu vou usar o versículo do Novo Testamento que eu acredito corresponder a esse tipo de oração que agrada o coração de Deus. No Salmo 108, agora eu vou ler na versão revista atualizada, o salmista Davi diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Aqui ele está começando a adoração com ações de graças. Preste atenção nesse termo, ações de graça. Ele está agradecendo ao Senhor. Ele começa exaltando ao Senhor, falando da confiança, da plena convicção de que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa e como a alma dele se alegra no Senhor. Quando ele vai para o verso 7, ele faz menção à promessa de Deus. Ele diz: disse Deus na sua santidade. O que Deus disse? E ele começa a trazer toda a promessa. Ele está dizendo: chutarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá o meu cetro. Verso 9, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei minhas sandálias, sobre a Filístia jubilarei. Quero me conduzir à cidade... Quem me conduzirá? Aí, verso 10. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Só para você entender. Ele começa exaltando ao Senhor do verso 7 ao verso 9. Ele suscita a promessa do Senhor de que da beleza, da grandeza, do cetro que está sobre Judá. Do verso 9 ele está dizendo que Deus prometeu fazer com o Moabe e com o Edom. Quando chega no verso 10 ele começa a falar, começa a expressar o seu verdadeiro pedido. E aí disse o salmista, e essa citação do salmista eu quero ler na versão parafraseada da mensagem de novo, que diz: quem me levará ao meio da luta? Quem me mostrará o caminho para Edom? Tu não estás desistindo de nós, estás? Vai te recusar a sair com nossas tropas? E aqui está a chave da oração. Tudo se resume ao pedido que ele queria fazer para Deus em intervir e dar a eles aquilo que havia prometido, em dar vitória sobre Edom, sobre Moabe, e ele estava reunindo toda essa oração para fazer esse pedido. Olha a construção da oração que ele faz. E aí ele vai terminar ali, o verso 12 e 13, dizendo: ajuda-nos nessa árdua tarefa. O auxílio humano é inútil. Em Deus faremos o melhor possível. Ele aniquilará a oposição para sempre. Eu quero mostrar para você uma estrutura de uma oração e a estrutura da oração que ele usou. Ele começou dando ações de graças ao Senhor. Ele começou a lembrar das promessas que Deus tinha feito. Depois de lembrar das promessas que Deus tinha feito, ele instala o seu pedido e suas dúvidas a respeito do que estavam no seu coração, trazendo inquietação. E ele termina declarando a confiança dele no Senhor. Eu disse que eu citaria um texto do Novo Testamento para explicar essa estrutura de oração. E também está em Filipenses 4. E está no verso 6 e 7, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Aqui o que o salmista está fazendo é justamente a estrutura que o apóstolo Paulo ensina. Ele começa agradecendo ao Senhor, ele começa mostrando a confiança no Senhor, ele começa mostrando que ele sabe que Deus é poderoso, mas depois ele derrama sobre o Senhor todas as suas questões, dizendo: Senhor, o Senhor não vai nos abandonar, não é verdade? O Senhor prometeu que daria-nos vitórias sobre Edom, sobre Moabe. O Senhor não nos deixará ir sozinho, não é verdade? Nós estamos aqui, queremos uma resposta tua. E aí ele coloca todo esse medo diante do Senhor, medo de sair sozinho, medo de buscar ajuda em homem e essa ajuda ser inútil, medo de não vencer porque eles eram fracos. Mas no final ele termina dizendo: mas nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor irá à frente e nos dará a vitória. Então essa é a estrutura de oração que o apóstolo Paulo ensina. Nós devemos não ficar ansiosos por coisa nenhuma, mas nós devemos fazer uma oração que segue essa ideia, lembrando que Deus é poderoso, dando graças pelo seu grande poder, dando graças por sua misericórdia, mas nunca deixando de derramar diante do Senhor todas as nossas questões, derramar diante de Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas dúvidas, dizer a Ele sobre os nossos medos. E há uma promessa para quem ora assim. A promessa é que a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Ou seja, se você começar a exercitar e fazer oração usando a estrutura do Salmo 108, para orar, para falar com Deus a respeito das suas questões, dos seus medos, sem esquecer de exaltá-lo, de engrandecê-lo, você passará uma mensagem ao teu coração. Eu posso ter dúvida, eu posso ter medo, eu posso estar passando por momentos até de incredulidade, mas eu sei que meu Deus é poderoso para passar por cima de tudo isso e resolver os meus problemas. E aí então você desfrutará de uma promessa espiritual. O Senhor dará uma paz para você que não será compreensível. Você não saberá de onde essa paz veio. Passará por dias difíceis, dias de dificuldade, vencendo todas elas com serenidade. Não porque você é bom, ou porque você tem uma saúde emocional incrível, nem porque o seu coeficiente emocional está acima da média. É só pelo fato de que você tem um Deus que acalma a tempestade externa, mas também acalma a tempestade do teu coração. Que Deus te abençoe.